Olá, nos encontramos novamente aqui no podcast No Nosso Tempo, podcast de Espiritismo e Espiritualidade, para o estudo do 15º capítulo do livro O Nosso Lar, do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Antes de iniciar o estudo, vamos fazer uma oração no sentido de pedirmos ajuda aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais e também ao Nosso Senhor, para que possamos ter e possa ter eu principalmente o discernimento para explicar da melhor forma este 15º capítulo. Senhor, que eu possa a quem está com frio dar o cobertor. Se o frio for da alma, que eu lhe dê condições de dar afetivo calor. Se alguém chora, que eu possa suas lágrimas enxugar. Mas se eu também estiver em dor, que pelo menos possa companhia fazer, porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar, sofrer sem ter alguém com quem dividir, precisar desabafar e não ter quem ouvir, enfermar sem ter com que contar. Assim, Senhor, e por tudo isso eu te suplico, preciso ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância, desprendimento frente à pobreza, a solicitude moral diante dos reclamos das crianças, atenção e amparo para com a velhice, o perdão sem condição, a brandura sem exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobranças. Mas se nada disto eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para compreender que preciso espiritualmente de crescer. Que assim seja. Bem, voltemos então, vamos regressar então ao estudo deste 15º capítulo. Neste 15º vamos abordar temas como a perturbação e esquecimento na encarnação do espírito, a resignação perante a vontade divina, a vida espiritual, reencontros, melhora, memória regressa, as vestimentas, os excessos, as paixões prejudiciais, o egoísmo mediante a perda dos entes queridos, carência material e carência espiritual, a educação dos filhos, o papel do sofrimento, as lamentações e a mudança de atitude mental, o magnetismo. Vamos então começar com o texto. 15º capítulo, a visita materna. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para começar o aprendizado. Noutro tempo, talvez me tivesse ofendido com as observações aparentemente tão ásperas. Mas naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais submetem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade do nosso lar. Clarencio tinha dobrado razões para falar-me com aquela franqueza. E vamos só parar o texto para então, porque é que seria que André Luiz se sentia confortado apesar das palavras tão ríspidas de um ministro para ele? Bem, André Luiz compreendia que os seus erros antigos não o tornavam merecedor de um amparo afetuoso que recebia naquela colónia espiritual. Reconhecia não merecer a hospitalidade do nosso lar. As palavras do ministro tocavam em profundo pesar por si mesmo, considerando as oportunidades como perdidas.
Despertava para o sentimento de gratidão diante da misericórdia divina, que lhes proporcionava toda aquela atenção e carinho através daqueles bondosos espíritos. E o que é que significaria, como está no texto, os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências? Bem, ao reencarnar, a lucidez do espírito, de todas as suas experiências pretéritas, torna-se adormecida e as suas percepções ficam limitadas aos sentidos físicos, acarretando-lhe a falta de visão sobre as verdades do espírito. Decide então espiritualizar-se, ainda na vida terrena, e levando o seu pensamento acima das energias que transitam em sua organização biológica para perceber-se como ser imortal, responsável por sua jornada evolutiva. Na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 11, nos itens 20 e 21, está mencionado: na encarnação do espírito, desde que este é apanhado no laço fluidico que o prende ao germen, entra em estado de perturbação que aumenta à medida que o laço se aperta, e nos últimos momentos o espírito perde toda a sua consciência, de maneira que jamais presencia o seu nascimento. Quando criança respira, o espírito começa a readquirir as habilidades que se desenvolvem na proporção que são formados e conciliados aos órgãos que lhe servirão para as manifestações. Mas ao mesmo tempo que o espírito recupera a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as aptidões, as qualidades e as habilidades adquiridas anteriormente, que haviam ficado temporariamente em estado oculto. O próprio esquecimento não se dá no curso da vida exterior de relação. Durante o sono, em parte desprendido dos vínculos carnais, restituído à liberdade e à vida espiritual, o espírito se lembra, pois que, então, não tem a visão tão obscurecida pela matéria. Quando retorna à vida espiritual, o seu passado se desdobra diante dos seus olhos, e ele julga de como empregou o tempo, se bem, se mal. Voltemos ao texto. Continua André Luís. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a minha vida, no íntimo, grande ansiedade de rever o lado terreno. Negava-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo que eu tinha, é que tal propósito não seria conveniente. Calava-me então, resignado e algo triste. Lisias fazia o possível para alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de reconhecimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Ora, vamos aqui fazer nova paragem para refletirmos aqui um pouco o que é que representa esse silêncio resignado de André Luís. Bem, o estado de consciência profunda em que André Luís mergulhava permitia que se compreendesse sua condição de espírito em débito com a providência divina diante de todas as possibilidades experienciadas na vida terrena, e que tal aceitasse naquele momento de espera, na certeza do amparo e das melhores resoluções para atender os seus desejos de servir e de ser útil. Pois vejamos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 12, onde fala: entre as faltas é preciso que se coloquem na primeira ordem a ausência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmuramos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, então
contrariamos nossa dívida, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Ora, aqui está de extrema importância a resposta para as palavras de André Luiz. E voltemos ao texto. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes lisias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Olha, aqui está este encontro, este reencontro, digamos assim, no mundo espiritual de André Luiz com a sua mãe. Qual seria esta importância? Qual é a importância realmente de rever na vida espiritual de nossos entes queridos? Bem, o reencontro com os nossos entes queridos é uma prova de que os laços de amor são eternos. E para nós, espíritos, ainda tão vinculados às referências da nossa vida terrena, qual não deve ser a alegria e reconforto em rever aqueles que nos antecederam nesta viagem de retorno à pátria espiritual, pessoas marcantes em nossa trajetória que deixaram em algum momento a dor da saudade em nossos corações pela separação. É como um sonho poder novamente abraçá-los. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 18, no item 18, 286, em que, deixando os seus esposos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que precedem no mundo dos espíritos. Esta pergunta é feita esta pergunta, eu cometi um erro. No Livro dos Espíritos, a pergunta 286, Allan Kardec pergunta: deixando os seus esposos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precedem no mundo dos espíritos. É a pergunta que é feita e a resposta é a seguinte: imediatamente não é o termo próprio. Como já dissemos, é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesmo e descarregue o véu material. Ora, aí está, porque realmente não se pode dizer que o espírito chega ao plano espiritual e vê logo os entes queridos. Claro que não. Tem que haver a resignação, tem que haver a compreensão de onde estamos, do que precisamos fazer para conseguirmos melhorar, para conseguirmos aumentar a nossa moral, o nosso acreditar em Deus. Somente depois, como diz aqui a resposta dos espíritos, descarregue o véu material, é que poderemos ter então acesso, digamos assim, aos nossos entes queridos. E voltemos para o texto. Não posso dizer o que se passou, continuava André Luiz. Sentia-me criança como nos tempos em que brincava a chuva, pés descalços, na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de felicidade, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, mostrei as minhas lágrimas com as tuas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos, abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do entusiasmo, recomendando: vamos, meu filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. E aqui temos este evento que ocorreu com André Luiz. Ao receber a mãe, quando ele diz que, experimentando os mais sagrados transportes da vida, da aventura espiritual, o que é que isto será que é que isto despertou? Bem, eu acho que a sua memória regressa, o transportou para aqueles momentos de grande alegria na infância terrena. O espírito possui essa capacidade de situar-se no tempo e no espaço, evocando recordações significantes da sua existência, boas e más, claro, armazenadas em seu próprio ser,
vivendo aquelas emoções e pensamentos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 306, a pergunta é a seguinte: o espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos da sua vida? Percebe o conjunto deles de um só golpe de vista retrospectivo? A resposta é a seguinte: lembra-se as coisas de acordo com as consequências que delas resultaram para o estudo em que se encontra como espírito errante. Bem, compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá da sua vida a quem não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Na pergunta 306, mas se o quiser, poderia lembrar-se delas? Responde o espírito: pode-se lembrar dos mais dos mais minuciosos detalhes e incidentes, assim relativos a fatos, como até dos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. De uma ou de outra forma, todos os atos em que de que se tem interesse em se lembrar são para eles como se fossem no presente. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. Mas esta alegria que a mãe de André Luís menciona, a alegria, esta frase em que diz que a alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Eu acho que o grande segredo da felicidade, do bem, do estar íntimo, está no equilíbrio do ser, na moderação das próprias energias, em que o espírito mergulha quando se envolve em sentimento ou necessidade. Quanto mais intensidade se permite numa emoção, mais se afasta dos focos de atenção e responsabilidade, também importantes na sua ação. São os excessos e a falta de controle que caracterizam as paixões que o aproximam mais da sua natureza primitiva, egoísta e material. E para mais reforçar isto que mencionei na pergunta 907 do Livro dos Espíritos, será substancialmente mau o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? A resposta dos espíritos é a seguinte: não. A paixão está no excesso acrescentado na vontade. Visto que o princípio que dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. É o abuso que faz delas que causa o mal. Pois aqui realmente uma boa resposta sobre este aviso que a própria mãe de André Luís lhe dá. E continuando, e em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços como fazia na terra nos derradeiros tempos da sua caminhada por lá, foi então que ela me enxugou o choro excessivo, conduzindo-me ao sofá. Estás ainda fraco, filhinho, não desperdices energias. Sentei-me ao seu lado e ela cuidadosamente ajeitou-me a cabeça cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de suas santas recordações. Senti-me então o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. Ora, aqui há um motivo que é este conselho que a mãe de André Luís lhe dá: que ainda estás fraco, filhinho, não desperdices suas energias. Bem, aqui nós somos a razão e a emoção. Dois modos distintos de responder às experiências e estímulos que recebemos do meio em que vivemos, claro. Todo o comportamento emocional é impulsivo e está intimamente ligado aos instintos primitivos do ser. Já o racional está associado à sua capacidade de reflexão e de análise, caracterizando o seu estado evolutivo. Devemos, portanto, reagir a todas as situações com o equilíbrio das duas grandes forças. Afinal, o exagero das emoções nos enfraquece e o excesso da razão nos desumaniza, nos embrutece.
E para isso, eu acho que vou aqui buscar um apontamento de Joana de Ângeles, num livro As Emoções, psicografado por Divaldo Franco, onde ela menciona que a palavra emoção provém do verbo emover, que significa mover ou movimentar, sendo, portanto, qualquer tipo de sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação que tanto pode ser positiva, negativa ou mesmo neutra. O importante na ocorrência do fenómeno da emoção são os seus propósitos e as suas consequências. Quando se direciona ao bem-estar, à paz, à alegria de viver e de construir, contribuindo o fator do próximo, temo-la como positiva ou nobre, porque edificante e realizadora. No entanto, se inquieta, estimulando transtorno e ansiedade, conduzindo nossa mente a distúrbios de qualquer natureza, temo-la negativa ou perturbadora, que necessita de orientação e equilíbrio. Muito bem. Voltemos ao texto. A presença maternal constitui infinito reconforto no meu coração, continuava André Luiz. Aqueles minutos davam uma ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indescritível. Qual menino que procura detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajes caseiros. Notava-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul. Contemplei-a, a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas no rosto, o olhar doce e o calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento acariciavam-lhe as mãos queridas, sem conseguir pronunciar uma frase. Esta parte em que André Luiz está a mencionar toda esta descrição da veste como a mãe se encontra, o espírito, será que o espírito permanece com os seus trajes da terra? Como é que isso é possível se a roupa é material? Bem, vou tentar explicar. Logo após o desencarno, o espírito automaticamente aparenta os mesmos trajes físicos, usando roupas e acessórios terrenos da encarnação imediata que teve. No entanto, pode modificá-lo de acordo com o seu desejo e conhecimento, mas mesmo transforme espiritualmente na aparência para as pessoas conhecidas, se apresenta com os aspectos e vestimentas das referências e lembranças de quem a observa. É pela vontade, consciente ou inconsciente, que atua no fluido cósmico universal e o molda, dá cor, textura, aroma e frescura. Ora, aqui está, aqui na pergunta, aqui está, e eu vou referir aqui os livros dos médios, na pergunta 126, temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos, ou mesmo em trajes que usam em vida. O envolvimento de panos parece costume geral no mundo dos espíritos, mas eles irão buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam enquanto vivos, com os seus acessórios que os contemplavam. O espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessita para formar a seu belo prazer, objetos que tenham na aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Na ação da sua vontade, porém, pode igualmente operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes o exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se perceber. Os objetos que o espírito forma têm existências temporais, ou seja, são temporárias, subordinadas à sua vontade ou uma necessidade que ele experimente. Pode fazê-lo e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos das pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. À formulação
mas não criação, atento que do nada o espírito nada pode tirar. Pois, muito claro. E continuemos. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dávidas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. De longo tempo de separação, não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes a providência separa os corações temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Muito importante esta parte em que diz, às vezes as providências separam os corações temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Bem, no amor divino não há separação. O sentimento de perda ou de separação é o próprio de um coração quase e ainda egoísta, que não aprendeu com o amor, nunca deixará de existir e que em algum lugar nos reaproximará. Esta parte sobre os seres queridos é muito, muito importante. E aqui há um livro de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel, que se chama A Calma, onde está mencionada esta pequena frase. Somente perde os seus entes queridos aquele que possessivamente os procura quando se fazem distantes, pois quem ama, ama sempre, e de tal modo que, ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando-os e abençoando-os, sabendo conscientemente que forças do Espírito jamais deles se afastarão. Então, vamos continuar com a narração de André Luiz. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que me reavivavam as feridas terrenas. Oh, como é difícil afastar resíduos trazidos da terra, como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvira conselhos benéficos de Clarencio, observações fraternas de Lisias, para renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal, como se reabriram velhas feridas. Do pranto de alegria passei às lágrimas de angústia, relembrando exageradamente hábitos terrestres. Não conseguia perceber que a visita não era para satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Pois, realmente, aqui André Luiz mostra que a figura paterna o transportou aos antigos hábitos de realçar a própria dor, esperando que a sua compreensão e proteção. Mas como o Clarencio já havia alertado no capítulo 6 que nós chegámos, meu amigo, deseja você de facto a cura espiritual? Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a sua própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Pois realmente estas informações já tinham sido todas transmitidas por Clarencio, os avisos, mas André Luiz não se conteve. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que a minha genitora deveria continuar com depósito das minhas queixas e males sem fins. Na terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes deram a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, desabei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao seu coração, falou carinhosamente: filho, não ignore as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradecemos ao Pai a bênção desta reaproximação.
Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Pois aqui a mãe de Clarencio continua aqui a dar lições ao seu filho, mas ele porque é que será que ele menciona isto, que na terra quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos? Pois a mãe escrava se submete à vontade dos filhos, considerando o centro de todas as suas decisões e sujeita a todo o tipo de sacrifícios para contentá-los. No entanto, o equilíbrio emocional na relação entre mães e filhos requer um olhar para as necessidades destes, porém, mostrando-se que o mundo é maior que os seus desejos. Ensinou-nos a respeitar as necessidades, o espaço e a vontade dos outros. Então, e também a mãe de André Luiz menciona que aprendemos a ser filhos do Senhor. O que é que isto quererá exatamente dizer? Eu acho que a única maneira de se aprender a ser filho do Senhor é praticar um amor fraterno, compreendendo que somos família, somos família, somos todos irmãos, claro, filhos do mesmo Pai, que ama a todos igual, não havendo prejudicados. Neste sentido, a minha felicidade é tão importante quanto a felicidade de um irmão. E a dor do meu semelhante dói tanto quanto a minha. Portanto, temos de realçar os meus dramas. Perdão, antes de realçar os meus dramas, quero dizer, devo perceber os sofrimentos à minha volta com olhos caridosos. Esta deve ser a atitude que nós devemos ter. E vejamos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 15, no item 8, a máxima fora da caridade não há salvação consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo-a como norma todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira como adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Sem dúvida, toda a moral de Jesus, em resumo, na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Disse: bem-aventurados os pobres espíritos, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amem o seu próximo como a si mesmos. Façam aos outros o que gostariam que lhes fizessem. Amem os seus inimigos. Perdoem as suas ofensas. Se quiserem ser perdoados, pratiquem o bem sem ostentação. Julguem-se a si mesmo antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que nunca acaba de recomendar. Humildade e caridade, eis o que não acaba de recomendar, e o que ele próprio dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos felizes como condição absoluta para a felicidade futura. Então, voltemos ao texto em que continua agora a mãe de Clarencio. A mãe de André Luiz, peço desculpa por este lapso. Na posição de mãe terrestre, nem sempre conseguia orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração, tuas lágrimas fazem voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos e de edificar-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo, mas essa atitude presentemente não se combina com as novas lições da vida.
Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, meu filho, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Grande lição que a mãe de André Luís está-lhe a dar. E qual é que é esta diferença entre a mãe na esfera terrena e na esfera espiritual? Bem, em função materna na Terra, ou na condição de liberdade espiritual, o espírito já evoluído não apresentaria conflitos de comportamento em relação aos filhos terrenos, pois não lhes alimentaria o orgulho, o egoísmo e as vaidades da vida material, cumpriria com a responsabilidade de formação e educação dos filhos, com muito amor e dedicação, porém sem os excessos do protecionismo. Mas com o peso dos erros cometidos, a mãe de André Luís, que na vida carnal proporcionou-lhe grandes facilidades, agora procura reorientar o seu próprio comportamento no plano espiritual, no sentido do amor fraternal, e não distingue o seu filho dos demais. Continua no texto a mãe Clarence: não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não se identifica nos prantos que derramamos, ou pelas feridas que sagram em nós, mas pela porta da luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e feridas constituem o processo de bendita ascensão dos nossos mais puros sentimentos. Então, mas aqui, em que sentido é que a mãe de André Luís menciona que a dor oferece ao espírito portal de luz? Em que sentido é que isto querá dizer? Bem, eu acho que seja com prova ou expiação, o sofrimento é sinal inequívoco das imperfeições do espírito, que, quando na matéria, tem na dor a possibilidade de libertar-se das impurezas que marcaram o seu perispírito de desequilíbrios, decorrentes das suas imprudências pretéritas, das suas más escolhas e tendências. Também na erraticidade, a dor das estruturas morais, do arrependimento e dos estados de harmonia íntima promovem no espírito as reflexões e as decisões de corrigir-se e reparar as oportunidades perdidas, possibilitando-lhe a mudança de frequência mental. São essas as portas de luz que transformam o espírito e que dão passagem para esferas e mundos superiores. Mais que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 10, está mencionado: os espíritos não podem pretender à completa felicidade, enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mancha moral impede a sua entrada nos mundos ditosos, são como passageiros de um navio onde há doenças de uma peste, a quem se proíbe o acesso à cidade, a que portem até que se curem. Dentre as diversas existências corporais é que os espíritos se vão eliminando, pouco a pouco, das suas perfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportados. Como expiações, eles pagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Voltando ao texto, depois de longa pausa em que a consciência profundamente vertia vigorosamente, minha mãe prosseguiu: se é possível aproveitar-se estes minutos rápidos em expansão de amor, porque desfiá-los para a sombra das limitações? Alegremos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Comporta-me tua confiança e meu carinho. Experimente sublime felicidade em tua ternura filial. Mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemos agora com o grande e sagrado amor divino. Mais uma lição.
para André Luiz? Qual seria esta mudança da atitude mental sugerida pela mãe de André Luiz para ele? Bem, eu acho que ao transformar as lamentações e melancolias que se denotam a enfermidade espiritual decorrente das viciações em que os comportamentos mentais repetitivos estacionam, em bom ânimo para o trabalhador e edificante, e o amor fraternal, ou seja, o grande e sagrado amor divino, como menciona a mãe de André Luiz, o espírito te eleva a frequência psíquica que o harmoniza perante o universo, tornando-o capaz de absorver melhor a verdadeira compreensão de todas as coisas que o rodeiam. E também aqui um pequeno apontamento do livro de Joana d'Angelo, Filho de Deus, onde ela menciona: o teu amor deve alargar-se e não restringir-se, diminuindo o campo de ação. No mundo carente, toda a gota de amor é como um raio de luz dissipando a treva e apontando o rumo. Rompe os teus bloqueios, teus receios e limites e deixa que o amor te conduza, fluindo de ti para os demais. Cooperando e confiando no bem, tens a diretriz para a tua harmonia em relação a ti próprio e a todos os demais. Bem, e estamos quase a chegar ao fim, mas continua. Aquelas palavras benditas me despertaram, menciona André Luiz. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava altiva e elevada, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na face, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca. Ora, aqui estamos mesmo no final deste 15º capítulo, mas eu gostaria de frisar o seguinte. Aqui onde André Luiz menciona que fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno vitalizavam o coração. Bem, eu acho que isto é muito importante frisar, porque o magnetismo espiritual é a própria doação de amor, do fluido emanado do espírito que se irradia e atua no sentido de levar a harmonia e bem-estar ao ser que é objeto de sentimento e de intenção. A origem da ação magnética ocorre na vontade de ajudar nos impulsos mentais. A transmissão fluídica ocorre de perispírito para perispírito. Naquele momento, André Luiz é o coração receptivo aos fluidos magnéticos de doce e amorosa mãe. E aqui sobre a mediunidade curadora, está escrito no livro, na Revista Espírita de setembro de 1865. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. O que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. O fluido magnético tem duas fontes bem distintas: os espíritos encarnados e os espíritos encarnados. Essas diferenças de origem produzem uma grande diferença na qualidade dos fluidos e seus efeitos. O fluido humano está sempre mais ou menos impregnado das impurezas físicas e morais do encarnado. A dos espíritos bons é necessariamente mais puro e por isso mesmo tem propriedades mais ativas. O fluido espiritual será tanto mais depurado e benfazejo, quanto mais o espírito que o fornece for mais puro e mais desprendido da matéria. E pronto, chegamos ao fim do estudo deste 15º capítulo do livro O Nosso Lar. Espero que tenha tido o discernimento necessário para vos explicar da melhor maneira possível e também no meu entendimento este 15º capítulo, que eu acho que é extremamente importante e que tem lições que nós devemos compreender enquanto encarnados, para percebermos realmente o que vai se passar connosco também quando chegamos ao mundo dos espíritos. Muito obrigado pela vossa atenção
E até breve para o estudo do 16º capítulo.